Provérbios 4, de número 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Qual é o ponto de partida da vida? Essa é uma pergunta que, principalmente nos nossos tempos, ela voltou com muita efervescência por causa de dois grupos que se digladiam, não fisicamente, obviamente, mas através de ideias que são contrastantes. Aqueles que, por um lado, defendem por N motivos, não vou aqui entrar em cada um dos méritos a respeito da questão do aborto, e aqueles que são totalmente pró-vida. E existem aqueles que tentam chegar a essa pergunta: quando que nós podemos considerar que o que está sendo gerado no útero daquela mulher é uma vida? Será que é no momento em que o ser começa a pensar? Se assim o for, estamos considerando então que somente a partir a partir de 3 meses, aproximadamente 12 semanas, podemos considerar que ali há uma vida, porque é ali que começa a desenvolver o sistema neurológico. Antes disso não há. Mas será que o que determina que há uma vida é somente nessa fase? Como explicar então aquilo que Lucas registra no seu evangelho, quando a irmã de Maria, com João Batista no seu ventre com cerca de 6 meses, ao estar próximo daquela que estava esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus, que devia ter aproximadamente 1 mês de vida, e o texto fala que João Batista ele pula de alegria. Ele pulou de alegria devido a um nada? Não havia uma vida ali? Só passaria a ver a vida de Jesus sendo gerada a partir de 3 meses? E essa discussão que talvez muitos de nós fica sendo influenciado ou fica se questionando até que ponto isso é válido, e são debates intermináveis, mas muito tempo atrás, Salomão já dá uma resposta. Uma resposta que não vemos apenas aqui em Provérbios capítulo 4, mas no capítulo 2. Só que aqui ele repete esse ensino para nos dar um alerta. E aqui ele responde: qual é o ponto de partida de uma vida? É o coração. E quando nós entendemos que é o coração, então a partir do momento que há aquele processo da fecundação, ali já há uma vida. Nós defendemos isso não porque somos cristãos, nós defendemos isso porque é uma questão de lógica. Não estou entrando aqui no mérito se o que a pessoa faz antes ou depois disso. Podemos depois futuramente tratar a respeito disso em um debate ou um estudo à parte. Mas o meu foco aqui é mostrar que a vida, ela começa, segundo Salomão, no coração. Por isso que ele fala que dela procedem as fontes de vida. A ideia ali de fonte no original traz uma ideia de início, de start, de começo. E por que é no coração? Salomão aqui está dizendo então que a vida ela começa através dos sentimentos? Não. Salomão não está pensando aqui como um grego, como nossa cultura foi influenciada, de achar que o coração é apenas associado ao elemento passional do ser humano, sentimentos, emoções. Mas ele, como um judeu, está pensando como um judeu. E como um judeu, o coração ele não só abarca as emoções, os sentimentos, mas ele também abarca a razão e a volição, a vontade, a tomada de decisão, a ação. E é por isso que aqui ele diz: sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração. Ele não está dizendo para deixar de guardar a nossa mente. Ele não está dizendo para nós deixarmos de guardar as nossas emoções, para que elas não sejam descontroladas, como se fôssemos animais, apenas movidos por instinto. E ele não diz apenas para guardarmos aquilo que nós fizermos, mas ele está falando para guardar o coração, porque guardando o coração, nós estamos guardando
tudo isso. E o que é guardar aqui? Não é pegar essas coisas, colocar numa caixinha e fechar. A palavra aqui é no sentido de alguém que guarda, alguém que vigia. Então aqui Salomão está dando uma instrução de que devemos vigiar a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, ou seja, vigiar o nosso coração. E como podemos fazer isso? Através do conhecimento da lei do Senhor. Então, o que Salomão está nos ensinando aqui com este alerta é que a guarda que nós devemos ter do nosso coração é pelo conhecimento da lei do Senhor. Agora, de que forma o conhecimento da lei do Senhor nos guarda o coração? Guarda a nossa mente, guarda as nossas emoções, guarda também as nossas decisões. E para isso nós precisamos entender por que precisamos desse vigia para guardar o nosso coração. Porque nós vamos ver que desde o princípio o nosso coração foi afetado pelo pecado. E dizer que o nosso coração foi afetado pelo pecado é dizer que a nossa razão foi afetada pelo pecado, as nossas emoções foram afetadas pelo pecado e as nossas decisões foram afetadas pelo pecado. Pastor, me prova isso. Gênesis capítulo 3, o capítulo onde ali o mal entra, ali onde a queda, o pecado é originário na humanidade, ele surge na história. Podemos dizer logo de início que esse pecado já afeta a razão, já afeta o pensamento, quando Eva, conversando com a serpente, algo que ela nem deveria fazer, mas ela então começa a distorcer o que Deus ensinou para Adão, e que ela sabe via Adão, o cabeça, sendo o seu primeiro pastor, o seu marido. E conversando com a serpente, ela diz: ora, verso de número 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. E aonde que está aqui o pecado já afetando o coração no que tange ao pensamento e à razão? Porque Deus nunca havia falado que eles não poderiam tocar. Olha lá, está lá em Gênesis 2. Deus falou para Adão, não coma. E o que Eva fez? Ela transformou uma ordenança de Deus em uma fala cruel. Poxa, mas não pode nem tocar. Olha como que o pecado, ele afeta a nossa mente, e faz isso ainda hoje. Mas ele não só afetou a mente, mas afetou também as emoções. Porque no verso de número 6, depois que ela fica conversando com a serpente, o verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Ou seja, se antes a mente dela já estava cativa ao pecado, agora as emoções dela também. Aquilo que deveria dar deleite a ela, Deus, que deixou ela junto com seu marido no Éden, que significa deleite, delícias, agora o deleite e a delícia está naquilo que Deus proibiu. Então as emoções dela estavam desordenadas. Mas não só a razão, não só a emoção, como também a vontade, a decisão. Por quê? Porque além de ver que a árvore era boa para se comer, agradável para os olhos, ela também era desejável para dar entendimento. E aqui a vontade e a decisão está relacionada com o aspecto moral. A moralidade do homem, Adão e Eva, e de toda a humanidade foi afetada pela queda por causa disso. E com isso, se os pensamentos foram afetados, se as emoções foram afetadas, e se a vontade foi afetada, todo o coração foi afetado. É por isso que Salomão aqui está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Não sejais como Adão, não sejais como Eva, que não guardaram. E então sua mente foi cativa ao pecado, suas emoções desordenadas e a sua vontade querendo fazer aquilo que é mal, mas que aos seus olhos parece bom. E essa estratégia de Satanás, ela é tão sutil e poderosa que foi a mesma que ele usou com Jesus. As 3 tentações foi a tentativa
que não deu certo e jamais daria, de Satanás fazer com Jesus o que ele fez com Adão e Eva e o que tem feito conosco desde então. Porque isso está lá em Mateus capítulo 4. Depois de 40 dias sem comer, jejuando, se preparando, se capacitando para o seu ministério, a maior de todas as missões, ele estava com fome. Deus, também homem, estava com fome. Então Satanás tentou afetar o pensamento de Jesus. Ora, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o pensamento dele não foi afetado pelo pecado. Por quê? Porque a mente dele estava cativa à palavra de Deus. Por isso que ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca daquele que teme ao Senhor. E aí depois, então, Satanás viu, poxa, falhei na mente. Vamos ver as emoções. Então ele levou ele no ponto mais alto do templo, falou, olha, se tu és filho de Deus, atira-te daqui. Ou seja, imagina o que as pessoas vão pensar se ver você caindo e os anjos aparecendo e te segurando com uma nuvem, um espetáculo, uma coisa que faz qualquer filme de Hollywood parecer fichinha. Ou seja, vamos ver se eu consigo mexer com as emoções dele. E mais uma vez, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não só o conhecimento da lei de Deus nos guarda para que a nossa mente não seja afetada pelo pecado, mas o conhecimento da lei de Deus também nos guarda das nossas emoções serem descontroladas e querer desejar o que não devemos desejar. Então ele falhou de novo. Então agora vamos tentar mexer com a moral dele. Mostrei todos os reinos, todos os impérios. Falou, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E mais uma vez, está escrito, somente ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor Deus adorarás. Então, o conhecimento da lei do Senhor e somente o conhecimento da lei do Senhor é aquele capaz de montar guarda na nossa mente, na nossa emoção e nos nossos desejos. Não é a ciência que protege a nossa mente, porque a ciência, ainda que ela seja criada por Deus, que é o dono e a fonte de toda ciência e conhecimento, foi afetada porque a ciência não é uma entidade, ela é realizada por homens. E adivinha? Homens pecadores, que têm a sua mente afetada pelo pecado. Então não pode ser a ciência. Não pode ser aqueles exercícios de respiração, exercício físico, ainda que sejam bons, ainda que tenham o seu papel. Mas também o exercício físico, como o próprio Paulo disse para Timóteo, não desprezando quem faz atividade física, mas ele está dizendo, o exercício físico é para pouco proveito. Em que sentido? De cuidar do seu coração. O que cuida do seu coração não é atividade física. Ainda que a atividade física possa dar uma aparente capacidade de controlar as suas emoções. Não vai, só o conhecimento da lei do Senhor faz isso. É isso que Salomão está nos ensinando aqui, para que nós ficamos alerta. Sinal vermelho, presta atenção no que eu estou falando. Nosso coração é enganoso. Várias outras passagens da Bíblia falam isso. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, devemos guardar este coração. Como? Quem que vai vigiar? Quem que é o melhor guarda e vigia do coração? A lei do Senhor. Então a nossa mente tem que estar cativa à lei do Senhor. Os nossos sentimentos têm que ser trabalhados segundo a lei do Senhor. E a nossa vontade tem que ser cumprir a vontade que está na lei do Senhor. É por isso que nós vemos o salmista falando exatamente como que a lei do Senhor, ela nos guarda de um pensamento errado, insensato, de desejos e sentimentos descontrolados e de vontades que sejam imorais ou perversas. Olha o que nós vemos no Salmo 25, versos 20 a 21. A mesma expressão que Salomão utilizou, um Salmo de Davi, possivelmente o filho reproduzindo os ensinos do pai. Porque Davi no Salmo 25 ele encerra dizendo, guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservam-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ou seja, guarda a minha alma. A palavra que alma é a mesma palavra que também pode se referir à mente, ao entendimento. Então, guarda-me, Senhor,
disso. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservam minha sinceridade e a retidão. Ou seja, e aqui, quem que ele está pedindo para guardar? O próprio Deus. E como que Deus nos guarda? Como que Deus guarda a nossa alma? Como que Deus nos guarda de não sermos envergonhados? Como que Deus nos guarda sendo um refúgio? Como que Deus nos guarda fazendo com que vivamos de forma sincera e reta? Por meio do conhecimento da sua lei. E ainda que ele não esteja citando Salmo ou Provérbios, Paulo, em Filipenses, ele traz a mesma ideia para aquela igreja. Porque o ensino de Davi é o mesmo de Salomão, que é o mesmo que Jesus está apresentando na prática, triunfando sobre as tentativas de Satanás e de Paulo, aqui em Filipenses 4, chamada Carta da Alegria, onde nos versos 8 e 9 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas, aonde que eu vou encontrar a verdade? O que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, trazendo virtude e sendo dignos de louvar a Deus, na própria lei do Senhor. E ele continuou: que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, se no verso 8 ele combina tanto o elemento do pensamento, mas também das emoções, porque ele fala tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, aquilo que eu considero amável, aquilo que eu considero prazeroso, aquilo que a minha emoção ela pulsa, deve ser isso a ocupar o meu pensamento. E o que deve ocupar o meu pensamento que torna que me faz considerar amável? O conhecimento da lei do Senhor. E no verso 9 ele trabalha esse aspecto moral, ao dizer: pratiquem o que vocês ouviram de mim. E o que eles ouviram de Paulo? A lei do Senhor, o evangelho, o ensino de Jesus, o conhecimento da lei do Senhor. Então, meus irmãos, essa noite nós temos esse mesmo alerta que Salomão deu, que Davi no Salmo, que Jesus colocou em prática e que Paulo retoma aqui em Filipenses. Por que guardar o coração? E quando nós guardamos o coração, nós estamos guardando os nossos pensamentos. Por que guardar o coração? E quando guardamos o coração, as nossas emoções não vão ficar descontroladas, não vamos agir por instinto, como animais, como muitas pessoas fazem, achando que liberdade é se entregar às emoções, quando na verdade você está se tornando preso às suas próprias emoções e paixões. E por que guardar o coração? Porque guardando o coração, a minha vontade, o que eu fizer, o que eu decidir, estará em conformidade com a palavra de Deus. E o melhor guarda que Deus nos deu foi a própria lei. O conhecimento da lei do Senhor que faz essa guarda. É por isso que aqui, citando um casal que escreveu uma devocional em Provérbios, eles dizem: o que o coração mais ama e aquilo que ele mais confia, a mente acha razoável, as emoções acham desejáveis e a vontade acha factível. Então, se a lei do Senhor que está montando guarda no meu coração, então o meu coração, ele vai amar a Deus, vai amar aquilo que Deus quer que eu ame, da maneira como Deus quer que eu ame, pensar como Deus quer que eu pense, sentir como Deus quer que eu sinta, agir como Deus quer que eu haja. Citando também um outro autor, esse desconhecido, relacionando esses três elementos, essas três dimensões do ser, nós só fazemos o que fazemos
porque desejamos fazer o que fazemos e só desejamos fazer porque pensamos. Percebe como é que essas três estão interligadas? Então não basta você falar, não, o meu pensamento, eu entendo quem Deus é, eu conheço a lei de Deus, eu até conheço alguns versículos, pastor, então eu sei que Jesus morreu e ressuscitou. Mas se só está aqui, então seu coração não está guardado. Agora, se você fala, não, pastor, não só eu compreendo que a fé, ainda que ela tenha um elemento que vá além da razão, ela é objetiva, ela é baseada em evidências, na maior de todas as evidências, não é um salto no escuro. Eu também entendo que a minha vida precisa ser tomada de uma alegria, de um deleite, de um prazer naquilo que Deus quer, e ao mesmo tempo ter a ojeriza, a repulsa, o ódio, abominar o que Deus abomina. E nisso nós estamos tratando o quê? Da área passional, da área emocional. Mas de nada adianta se você cuida dessa área, a razão, da segunda área, a emoção, mas se na prática, quando vier o tentador, quando vier as aflições, quando vier as provações essas que quem está nos acompanhando no estudo bíblico de quarta-feira tem aprendido como lidar com elas, não basta só seu pensamento estar de acordo com a palavra de Deus. Não basta só sua emoção buscar a palavra de Deus. Se na hora do vamos ver, usando uma expressão mais coloquial, a gente fica inerte, a gente fica passivo. A boa guarda é quando nós temos a guarda do coração. E a guarda do coração guarda a razão, guarda a emoção, mas também guarda a volição. Porque é do coração que temos essa fonte da vida. É dali que dá o início, o start da vida. E olha que interessante. Da mesma forma que podemos dizer que o começo da nossa vida, ele se origina em Deus, pois Ele que é o doador da vida, e Jesus Cristo estava presente, pois como Deus, Ele é o Verbo, deu origem a todas as coisas, e sem as quais nada que existe viria a existir. Mas nós sabemos que essa vida, por causa do nosso representante, por causa do primeiro Adão, e desde então, todos os homens, como nós lemos no Salmo 53, não houve nenhum na face da terra capaz de fazer o bem, porque todo o seu coração foi afetado. Não pense que pelo intelecto você vai chegar até Deus, não vai. Não pense que pelas suas emoções você vai chegar até Deus, não vai. Não pense que por meio de atitudes desprovidas do entendimento, do conhecimento da lei de Deus, você vai ser agradável a Deus. Não vai. Então tudo depende da lei do Senhor. E cadê a graça nisso, pastor? A graça está que esse mesmo Deus que nos deu vida e que nós a rejeitamos e que nós ignoramos a vida que Ele nos prometeu, fazendo com que a nossa mente fosse cativa à insensatez e à tolice, criando ídolos que quem está participando na nossa escola bíblica dominical, na turma de adultos, tem entendido como esses ídolos são construídos e como que essas falsas religiões, elas trazem mentira e manipulação. Também nós desprezamos a vida que Deus nos deu para que os nossos sentimentos fossem levados segundo nossa própria vontade. Não precisamos ter sentimentos dominados, não. Eu sou livre, quero agir como eu quiser e eu quero tomar as decisões porque eu sou autônomo, Deus me deu o livre-arbítrio e tantas balelas que nós ouvimos por aí. Mas a graça, o evangelho, a boa notícia é que se por um lado o pecado ele afetou todas as áreas do nosso coração, a graça de Deus em Cristo Jesus tem um poder infinitamente maior, mais poderoso, superior, superabundou, transbordou, ao ponto de não remendar este coração, mas como as crianças aprenderam no acampamento, segundo a profecia de Ezequiel,
tirar este coração e nos dar um novo coração. E quem faz isso? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos dá um novo coração. Podemos até dizer, por que não? É Cristo Jesus que nos dá esta nova vida. E agora essa nova vida, essa fonte agora, que é Ele, que vem dele. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana? Ó mulher, você que vier a mim, eu vou te dar uma água que ninguém mais terá sede, porque de mim será como uma fonte a jorrar inesgotavelmente. O conhecimento da lei do Senhor, que tem a sua plena, seu pleno cumprimento, mas também o pleno modelo para nós seguirmos, que é Cristo Jesus, é inesgotável. Ainda que esse livro tenha início, meio e fim, você nunca esgotará a riqueza desse conhecimento, dessa sabedoria que te espera. Porque é nessa sabedoria, é nesse conhecimento, nenhum outro lugar, nenhuma outra fonte que vai possibilitar o seu, o meu, o nosso coração de estar guardado, vigiado. Tanto a mente, a emoção e também a nossa vontade, a nossa tomada de decisão. Porque Jesus, na sua morte na cruz, Ele então nos deu essa nova vida, esse novo coração, que agora está habilitado e apto a fazer aquilo que antes eu não era capaz de compreender, aquilo que eu não era capaz de desejar e aquilo que eu não era capaz de querer propriamente fazer. Mas agora, em Cristo Jesus, somos habilitados e somos aptos a pensar, a sentir e a agir segundo a lei do Senhor. E esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos deu a si mesmo na pessoa do seu Santo Espírito, para que, caso nós virmos a esquecer, como muitas das vezes acontece, o Espírito Santo de Deus, a principal de todas as funções que ele tem na nossa vida quanto à salvação, é nos lembrar de tudo que Jesus ensinou. E tudo que Jesus ensinou é tudo o que está na lei do Senhor. Então é somente ela, esse conhecimento e esse pleno conhecimento, só temos se unidos a Cristo Jesus, se reconhecemos que Ele, somente Ele é o nosso Senhor e Salvador, que somos capazes de ter o perfeito guarda da mente, da emoção e da vontade, para nos guardar daquilo que Salomão, nos versos finais do capítulo 4, vai descrever. Porque quando nós temos guarda na nossa mente, Deus então desvia de nós a falsidade da boca e afasta de nós a perversidade dos lábios. Quando o conhecimento da lei do Senhor, que somente nos é atribuído através de Cristo Jesus, unidos a Ele, também nos guarda o coração quanto à emoção, os nossos olhos passam a olhar direito e as nossas pálpebras diretamente diante dele. Não mais cobiçar o que não devemos cobiçar, não mais desejar o que não devemos desejar. E no verso 26, também é só em Cristo Jesus que nos dá o pleno conhecimento da sua lei, que monta essa guarda no nosso coração para nos levar a ponderar a vereda dos nossos pés, para que todos os nossos caminhos sejam retos, não nos declinando nem para a direita, nem para a esquerda e retirando o nosso pé do mal. Sejam os olhos, aqui como uma figura de linguagem para a mente, sejam os lábios uma figura de linguagem para o pensamento, sejam os olhos uma figura de linguagem para as emoções e seja o pé uma figura de linguagem para o agir, o decidir. Não há outra maneira senão em Cristo Jesus. É por isso que, como diz aquele corinho que todos nós conhecemos, senão a maioria, não dá. Sem Jesus, não dá. Sobretudo o que se deve guardar, guardemos o coração, porque dele procedem as fontes de vida e vida eterna.